A sonda Parker Solar Probe marcou um feito histórico ao se tornar o objeto humano que mais se aproximou do Sol. Projetada para suportar calor extremo, ela passou a apenas alguns milhões de quilômetros da estrela em 24 de dezembro de 2024, viajando a 692 mil quilômetros por hora, tão perto que a luz levaria menos de meio minuto para chegar até ela. Mesmo sob condições quase impossíveis, a sonda registrou as imagens mais detalhadas já feitas da nossa estrela. E o que revelou foi transformador. Quando os dados chegaram em janeiro de 2025, os cientistas encontraram fenômenos jamais previstos: campos magnéticos invertendo em segundos, jatos de plasma ultrapassando 1,6 milhão de quilômetros por hora e tempestades solares se acumulando como engarrafamentos de energia. Mas a verdadeira surpresa veio ao resolver um enigma de 70 anos. Por que a atmosfera do Sol é centenas de vezes mais quente que sua superfície? Algo que contradiz as regras básicas da termodinâmica. Em julho de 2025, pesquisadores da Queen Mary University publicaram na Physical Review X o mecanismo por trás dessa anomalia: uma barreira de helicidade, uma fronteira invisível na atmosfera solar, onde a energia turbulenta deixa de se dissipar normalmente e é redirecionada. Em vez de aquecer o plasma de maneira uniforme, essa barreira superaquece íons específicos, fazendo prótons atingirem temperaturas muito maiores que as dos elétrons e até superiores às do próprio núcleo solar. O líder da pesquisa, Jack McIntyre, destacou que essa barreira só aparece quando o campo magnético domina completamente o plasma. E o mais impressionante: esse mecanismo não é exclusivo do Sol. Ele provavelmente ocorre em outras estrelas, ao redor de buracos negros e até nas regiões extremas de pulsares, mudando nossa compreensão de como o universo funciona. Parker não apenas resolveu um enigma solar, revelou uma física fundamental que governa plasmas em todo o universo. Os cientistas acreditavam que a turbulência aqueceria a coroa solar de forma uniforme por dissipação padrão. Parker mostrou que a natureza construiu um mecanismo seletivo, um filtro cósmico que escolhe quais partículas superaquecer e quais manter frias. Isso não está em nenhum livro. Se as estrelas não aquecem suas atmosferas como pensávamos, então estimativas de idade estelar podem estar erradas. Modelos de formação de galáxias podem precisar de revisão. Nossos cálculos sobre zonas habitáveis em torno de outras estrelas talvez estejam incorretos. Parker acaba de reescrever as regras. Se isso está explodindo sua mente, inscreva-se. Estamos só começando. Mais descobertas estão a caminho, e muitas ainda desafiam explicação. Mas esse foi apenas o primeiro avanço. Setembro de 2022. Parker passou diretamente por algo teorizado desde a década de 1950, mas nunca observado: uma folha de corrente de reconexão durante uma erupção solar maciça. Foi a primeira espaçonave da história a registrar o fenômeno. A reconexão magnética é um dos processos mais violentos da natureza. Linhas de campo magnético com orientações opostas se rompem em milissegundos. Elas se reconfiguram de forma explosiva, liberando energia que impulsiona erupções solares e ejeções de massa coronal, as mesmas que derrubam satélites, geram blackouts e obrigam companhias aéreas a desviar voos polares para proteger passageiros da radiação. A teoria existia há 70 anos, desenvolvida por Eugene Parker, o próprio homenageado da missão. Mas nenhuma espaçonave havia medido o fenômeno diretamente na coroa solar. Até Parker. Agosto de 2025. Nature Astronomy publica os resultados. O pesquisador Hitesh Patel, do Southwest Research Institute, lidera a análise. Eles encontraram reconexão rápida persistindo por pelo menos 24 horas após o pico da erupção. Modelos previam minutos, talvez poucas horas. Parker mede um dia inteiro de reconexão contínua. O Solar Orbiter da ESA observou de longe a estrutura em grande escala,
enquanto Parker media simultaneamente as propriedades do plasma bem no centro do evento. Juntos, produziram a primeira medição empírica da taxa de aquecimento da coroa. Números reais, dados reais, não modelos. Para a previsão do clima espacial, isso muda tudo. Entender por quanto tempo a reconexão dura significa prever quando tempestades solares chegarão à Terra e, mais importante, com que intensidade. Maio de 2024 provou exatamente por que isso importa. Uma série de ejeções de massa coronal atingiu a Terra ao longo de vários dias. Auroras dançaram até o sul do México, lindas de ver, catastróficas para a infraestrutura. Satélites comerciais perderam comunicação. Equipamentos agrícolas guiados por GPS falharam em toda a região centro-oeste do Zibamchuara, impedindo agricultores de plantar na profundidade correta. Estima-se que os prejuízos ultrapassaram 500 milhões apenas na agricultura. Voos polares tiveram de ser desviados. Redes elétricas quase entraram em colapso. Bill Murda, da NOAA, disse que ações de prevenção evitaram danos muito maiores, mas alertou: podemos ter tempestades muito maiores. As medições de Parker estão nos ensinando a prever essas tempestades. Mas Parker encontrou algo mais. Algo que ninguém previu. Novembro de 2018. Os primeiros dados chegam à Terra. Stuart Bale, da UC Berkeley, liderando a equipe do instrumento Fields, descreveu o momento em que viram os dados pela primeira vez. A complexidade era alucinante. Parker descobriu switchbacks, reversões repentinas em que o campo magnético do Sol se dobra 180 graus para trás. O campo literalmente vira. Mantém-se assim por segundos ou minutos, depois volta ao normal. E eles estão por toda parte. Centenas aparecem a cada aproximação. Os cientistas esperavam ondas magnéticas ocasionais. Talvez algumas, com sorte. O que encontraram foi dominação total. Justin Casper, da Universidade de Michigan, ficou atônito. Não esperávamos vê-los organizados em picos coerentes e estruturados de velocidade. Mark Swisdak, da Universidade de Maryland, foi direto. Ninguém previu os switchbacks, pelo menos não nessa magnitude e quantidade. 5 teorias surgiram quase imediatamente. A discussão continua acalorada. Em 2024, pesquisadores da Universidade de Michigan analisaram dados de 14 órbitas completas e derrubaram uma das hipóteses. Os switchbacks não existem dentro da coroa. São comuns no vento solar, mas ausentes justamente onde o aquecimento coronal ocorre. Se eles se formassem na superfície do Sol aquecendo diretamente a coroa, seriam onipresentes ali. Mas não são. Só aparecem depois que o vento solar já se formou. 4 teorias permanecem. O debate segue intenso. Mas aqui está o que mudou tudo na forma como entendemos o vento solar. Em 2024, cientistas anunciaram que os switchbacks alimentam parcialmente o vento solar rápido. Eles fornecem energia significativa para acelerar partículas até a velocidade de escape. Isso resolve parte de um mistério de 50 anos sobre como o vento solar atinge as velocidades observadas. Essas estruturas magnéticas bizarras e inesperadas não são apenas curiosidades da física. Elas são fundamentais para explicar como o Sol cria o fluxo constante de partículas que preenche todo o sistema solar. Mas as evidências mais impressionantes vieram das próprias imagens. Imagens que não deveriam ser possíveis. Julho de 2025. A NASA divulga ao público as imagens registradas em dezembro de 2024. Cientistas e espectadores no mundo inteiro veem estruturas só possíveis de serem observadas de dentro da atmosfera solar. Coronal streamers, capturados de dentro para fora, as mesmas plumas brilhantes vistas durante eclipses totais do Sol. A Parker as fotografou pelo lado interno, olhando para o exterior. A perspectiva é verdadeiramente alienígena. O cientista do projeto WISPR, Angelos Vourlidas, apontou para o que chamou de a imagem perfeita. Estamos vendo as CMIs basicamente se acumulando umas sobre as outras. 3 ejeções de massa coronal consecutivas explodiram em rápida sucessão.
A Parker registrou sua colisão e fusão com detalhes inéditos. Quando CMEs se fundem, suas trajetórias mudam de forma imprevisível. Partículas aceleram a energias extremas. Campos magnéticos se torcem e se misturam. Todas essas variáveis são críticas para prever se a Terra será atingida e com que intensidade. Isso nunca havia sido observado antes. Jamais. Já modelamos isso. Já simulamos em computadores. Mas a Parker viu acontecer em tempo real. A própria fronteira da coroa solar trouxe surpresas enormes. Os cientistas esperavam uma superfície relativamente suave e esférica, onde a coroa começa. A Parker encontrou uma superfície enrugada, com picos e vales. Muito mais complexa e violentamente dinâmica do que décadas de observações de eclipses a partir da Terra haviam sugerido. A folha de corrente heliosférica aparece como uma estrutura visível nas imagens. É ali que o campo magnético do Sol muda de polaridade. E agora é possível enxergá-la diretamente. Todos os planetas orbitam através dessa estrutura. A Terra a cruza várias vezes por rotação solar. E agora a vemos por dentro. A Whisper se tornou a primeira espaçonave a registrar diretamente a instabilidade de Kelvin-Helmholtz durante uma interação entre CMEs. Vórtices ondulantes que se formam em fronteiras entre fluidos que se movem a velocidades diferentes. Uma teoria de décadas, agora visível em detalhes fotográficos impressionantes. Vourlidas afirmou que jamais imaginou que essas estruturas se desenvolveriam em escalas grandes o suficiente para serem capturadas por imagens de luz visível. A Parker também confirmou a zona prevista sem poeira, onde a radiação solar vaporiza grãos de poeira cósmica. Mas as concentrações de poeira próximas a essa fronteira estavam 50% maiores do que qualquer modelo previa. Por quê? Ninguém sabe ainda. Setembro de 2022 chocou ainda mais os pesquisadores. A Parker observou uma ejeção de massa coronal agindo como um aspirador cósmico. A CME varreu partículas de poeira por quase 9,6 milhões de quilômetros, confirmando uma teoria de 20 anos em uma única observação espetacular. Em seguida, Parker detectou algo que sugere que nossos modelos fundamentais estão catastróficos em certos aspectos. Ventos solares ainda corrotando com o Sol a distâncias extremas. E girando quase 10 vezes mais rápido do que os modelos padrão previam. Não 10% mais rápido, 10 vezes. Isso não é erro de medição. É uma falha fundamental nos modelos que usamos para descrever como o Sol funciona. Justin Casper chamou o resultado de estarrecedor quando os dados chegaram. A National Geographic foi ainda mais incisiva. Estamos perdendo algo muito fundamental sobre a coroa solar e o vento solar. As implicações se espalham por toda a astrofísica. Estrelas perdem momento angular por meio dos ventos estelares ao longo de bilhões de anos. Se o acoplamento rotacional do vento estelar for uma ordem de magnitude mais forte do que pensávamos, nossas estimativas de idade estelar podem estar dramaticamente erradas. Para a previsão de clima espacial, isso tem implicações críticas imediatas. Ejeções de massa coronal não viajam em linha reta para longe do Sol. Elas seguem trajetórias curvas influenciadas pela rotação solar e pela estrutura do campo magnético. Se esse acoplamento rotacional for 10 vezes mais forte do que supomos, nossas previsões de trajetória podem errar por milhões de quilômetros. A tempestade de maio de 2024, que causou 500 milhões de dólares em danos, só não foi pior, porque tivemos sorte no ponto de impacto. Da próxima vez, com modelos baseados nos dados de Parker, talvez consigamos prever impactos com precisão suficiente para evitar danos completamente. Mas a engenharia que tornou tudo isso possível talvez seja a conquista mais impressionante de todas. Sobreviver a essas velocidades nesse ambiente não deveria ser possível com a tecnologia atual. Mas a Parker faz isso a cada 88 dias. Seu sistema de proteção térmica opera no limite absoluto da ciência dos materiais. O escudo térmico é um sanduíche de composto de carbono com 11,4 centímetros de espessura, pesando apenas 72 quilos.
mesmo protegendo a espaçonave de temperaturas que vaporizariam a maioria dos materiais instantaneamente. Ele usa folhas de carbono reforçado envolvendo um núcleo de espuma de carbono, o mesmo tipo de espuma de grau médico usado em cirurgias de substituição óssea. Ele foi escolhido porque é 97% ar por volume. O revestimento cerâmico branco reflete o máximo possível da energia solar de volta ao espaço. Os engenheiros da missão notaram algo inesperado por volta da 10ª órbita. O escudo parece estar se curando conforme esquenta. Ele está ficando progressivamente mais branco a cada aproximação, possivelmente aumentando sua refletividade além das especificações originais. Ninguém previu isso. Atrás desse escudo fino, os instrumentos permanecem a confortáveis 29,0 temperatura ambiente. Enquanto, a poucos centímetros, a face voltada para o Sol atinge cerca de 980 de Joule. O gradiente térmico é impressionante. 4 sensores de luz ficam posicionados na borda do escudo, monitorando continuamente qualquer fuga de luz solar direta. Se um único sensor detectar luz direta, ele alerta o computador central em segundos. As rodas de reação giram automaticamente para corrigir a orientação da espaçonave. Todo o sistema é completamente autônomo. Na aproximação máxima, sinais de rádio levam 8 minutos para chegar à Terra. Intervenção humana é fisicamente impossível. Se algo der errado, a Parker precisa se salvar sozinha. O instrumento Solar Probe Cup é exposto a um extremo ainda maior. Esse copo de Faraday espreita além da borda do escudo, amostrando diretamente o vento solar enquanto encara o Sol. Suas grades metálicas ficam incandescentes a 1650 degsil durante as medições, coletando 146 amostras por segundo. Atingir essas velocidades recordes exigiu 7 assistências gravitacionais de Vênus ao longo de 6 anos. Cada sobrevoo desviou levemente a órbita da Parker. A última assistência ocorreu em 6 de novembro de 2024, a apenas 375 quilômetros do topo das nuvens de Vênus. Foi esse sobrevoo que preparou o encontro recordista da véspera de Natal. As descobertas inesperadas continuam surgindo a cada órbita. Eventos de partículas energéticas se mostraram muito mais numerosos do que qualquer pessoa imaginava. Os instrumentos da Parker registram inúmeras pequenas tempestades de partículas energéticas, tão fracas que desaparecem completamente antes de chegar à Terra. Nunca soubemos que elas existiam. David McComas, de Princeton, expressou espanto genuíno com os dados. Mesmo em condições de mínimo solar, o Sol produz muito mais pequenos eventos de partículas energéticas do que jamais imaginamos. Esses eventos são críticos para a segurança de astronautas e operações de satélites em órbita. Apenas amostrando-os diretamente na fonte, foi possível quantificar a verdadeira frequência do perigo radiativo. Impactos de poeira em hipervelocidade se mostraram mais severos do que os modelos previam. A Parker é atingida por partículas de poeira a cada 12 segundos, em média, durante as aproximações máximas. Cada impacto vaporiza e ioniza instantaneamente o grão, criando explosões de plasma de milissegundos e pequenas nuvens de detritos. Os impactos perfuraram de fato um dos instrumentos de partículas energéticas e arrancaram lascas de tinta e fragmentos metálicos. Mas, ironicamente, esses impactos violentos criam nuvens densas de plasma que permitem observar princípios fundamentais da física do vento solar. A Parker está sendo lentamente destruída pelo ambiente que estuda. Mas enquanto enviava dados críticos no processo, as observações de Vênus forneceram bônus completamente inesperados. O instrumento WISPR foi projetado exclusivamente para registrar imagens da coroa solar. Porém, durante as assistências gravitacionais em Vênus, ele penetrou inesperadamente a densa atmosfera do planeta, detectando emissão térmica diretamente da superfície venusiana. Telescópios ópticos não deveriam conseguir ver através das nuvens impenetráveis de Vênus. Uma missão solar avançando acidentalmente a ciência venusiana.
Todas as descobertas da Parker se traduzem diretamente na proteção de infraestrutura crítica. A tempestade de maio de 2024 provou que as consequências econômicas são enormes. A indústria global de satélites ultrapassa os 2 trilhões de dólares em valor total. A infraestrutura de redes elétricas atende bilhões de pessoas ao redor do mundo. O blackout de Quebec em 1989 foi causado por uma tempestade geomagnética. 6 milhões de pessoas ficaram sem energia por 9 horas. Um evento do nível de Carrington hoje causaria danos catastróficos em múltiplos continentes. Algumas estimativas colocam os prejuízos potenciais acima de os 2 trilhões de dólares. A agricultura de precisão dependente de GPS movimenta mais de 40 bilhões de dólares por ano. A aviação opera mais de 100 mil voos todos os dias. A Parker está mudando a previsão do clima espacial no nível mais fundamental. Antes, essas previsões dependiam quase totalmente de modelos, extrapolações a partir de observações remotas. Agora, Nick Fox, do Diretório de Ciência da NASA, descreve a transformação. Estamos testemunhando onde as ameaças do clima espacial à Terra começam. Com os nossos olhos, não apenas com modelos. Compreender o timing da reconexão magnética ajuda a prever quando tempestades chegarão. As observações de colisões de CMEs mostram como múltiplos eventos se fundem e se amplificam. As descobertas sobre switchbacks explicam como o vento solar rápido acelera partículas a energias perigosas. Os achados sobre a barreira de helicidade esclarecem o aquecimento coronal que desencadeia as erupções. Cada descoberta está sendo integrada agora aos sistemas operacionais de previsão de clima espacial da NOAA. Howard Singer, cientista-chefe do SWPC, classificou o Parker e Solar Orbiter como missões transformadoras para a previsão operacional. O objetivo é claro: sair de alertas com 24 horas e alta incerteza para previsões de 48 a 72 horas com mais de 90% de precisão. Tempo suficiente para operadores de satélites colocarem espaçonaves em modo seguro, para gestores de redes elétricas aplicarem proteções, para companhias aéreas redirecionarem voos antes mesmo do embarque dos passageiros. Proteção em vez de reação. Prevenção em vez de controle de danos. O Solar Orbiter, da ESA, opera como a plataforma complementar perfeita da Parker. O Solar Orbiter observa a distância, fornecendo imagens contextuais. Enquanto isso, a Parker mede propriedades do plasma e do campo magnético com instrumentos projetados para operar em condições extremas. As campanhas coordenadas de março de 2022 e março de 2024 demonstraram o poder dessa parceria. O Solar Orbiter rotacionou para permitir que a Parker entrasse em seu campo de imagem simultaneamente. Isso possibilitou a primeira medição combinada da história. O resultado foi a primeira medição empírica da taxa de aquecimento turbulento da coroa solar. Números reais, não modelos, não simulações. O cientista do projeto Solar Orbiter, Daniel Müller, destacou a importância. Isto é um marco científico. Este trabalho representa um passo significativo para resolver o problema do aquecimento coronal. O Solar Orbiter está alcançando inclinações cada vez maiores para observar as regiões polares do Sol, onde o vento solar rápido se origina e onde os campos magnéticos que governam todo o ciclo solar são gerados. A Parker permanece mais perto do Sol do que qualquer espaçonave da história. Juntas, elas estão construindo um retrato tridimensional da atmosfera solar, algo impossível a partir de um único ponto de observação. A Parker completou sua Vismir-Spy-4 órbita em junho de 2025, a última aproximação planejada da missão básica, mas a espaçonave permanece em excelente estado. A NASA aprovou financiamento até 2030 para continuar as operações. A sonda continuará fazendo aproximações a cada 88 dias, observando o Sol durante a fase de declínio do ciclo solar 25, uma fase frequentemente marcada por eventos extremamente intensos, às vezes, os mais fortes de todo o ciclo. A missão estendida da Parker poderá registrar algumas das erupções mais poderosas já vistas.
A partir de uma proximidade sem precedentes, o sistema de proteção térmica está se saindo melhor do que qualquer um imaginou. Ainda possui margem significativa antes de atingir seus limites de projeto. Todos os 4 conjuntos de instrumentos continuam operando normalmente. Nenhuma falha, nenhuma degradação na qualidade dos dados. Eventualmente, o combustível dos propulsores acabará. Quando isso ocorrer, a Parker não conseguirá mais manter seu escudo térmico apontado para o Sol. A espaçonave começará a girar lentamente e, pela primeira vez na missão, seus instrumentos ficarão expostos diretamente ao Sol, sem proteção. A espaçonave se desintegrará rapidamente com a exposição solar direta. Os cientistas da missão descrevem isso como um final poético. A sonda dando absolutamente tudo em serviço de sua missão, consumida pela própria estrela que estudou tão intimamente. O que você acha que a Parker vai descobrir a seguir? Deixe suas previsões nos comentários antes da próxima divulgação de dados. Apesar das descobertas revolucionárias, questões fundamentais permanecem sem resposta. O mecanismo completo do aquecimento coronal ainda não está totalmente resolvido. A barreira de helicidade explica o aquecimento preferencial de íons, mas a interação desses mecanismos em diferentes condições coronais ainda está sendo estudada. A formação dos switchbacks provocou 5 teorias concorrentes quando foram descobertos. O avanço de 2024 eliminou uma delas, mas 4 teorias viáveis permanecem. A comunidade científica segue dividida. 2 tipos de vento solar lento foram confirmados como distintos, mas a física fundamental que determina por que surgem ventos tão diferentes ainda não está totalmente explicada. O histórico da Parker sugere que devemos esperar o inesperado a cada nova órbita. Cientistas ainda estão publicando descobertas a partir dos primeiros encontros de 2019. Os dados são tão ricos. Futuras órbitas podem revelar a física das CMEs furtivas, Stealth CMEs. A Parker voou por sua primeira CME furtiva em 2018. Essas erupções são visíveis em coronógrafos, mas não apresentam sinais claros na superfície solar. Elas representam desafios únicos para a previsão. Se a Parker observar uma durante uma aproximação máxima, as medições poderão finalmente explicar o que fisicamente as diferencia. Em maio de 2025, descobriu-se que a fusão de ilhas magnéticas impulsiona partículas a energias 1000 vezes maiores do que o esperado. Se a Parker voar diretamente através de uma região ativa de fusão, as medições inéditas poderão revelar mecanismos de aceleração que só operam em condições extremas próximas ao Sol. O padrão já está claro. Cada aproximação revela fenômenos que ninguém previu. A avaliação de Eugene Parker aos 92 anos permanece verdadeira. Você deve sempre esperar fenômenos surpreendentes quando viaja para regiões onde nenhuma espaçonave jamais esteve. A Parker não apenas respondeu perguntas, ela revelou o quanto nem sabíamos que deveríamos perguntar. Junho de 2025. A NASA e o Laboratório de Física Aplicada Johns Hopkins receberam o troféu Robert J. Collier de 2024, a mais alta honraria da aeronáutica americana. A administradora interina da NASA, Janet Petro, destacou a importância da missão. As pesquisas pioneiras desta missão estão reescrevendo os livros da ciência solar. O feito engloba mais de 60 anos desde a previsão teórica de Eugene Parker em 1958. Uma previsão que revisores inicialmente ridicularizaram como especulativa demais. Parker tinha 91 anos no lançamento e testemunhou a decolagem de agosto de 2018 com os próprios olhos. Os primeiros dados da Parker Solar Probe mostraram fenômenos solares inéditos, confirmando previsões ousadas de Eugene Parker, que viveu para ver a missão que leva seu nome decolar. Agora, cientistas defendem um futuro orbitador polar ainda mais avançado para entender como o Sol gera seu ciclo magnético. A Parker chegou mais perto do Sol que qualquer nave da história e revelou uma física totalmente inesperada. A barreira de helicidade explicando o aquecimento extremo da coroa, reconexão magnética observada diretamente, switchbacks dominando a região solar.
o vento girando 10 vezes mais rápido que o previsto e ejeções de plasma se acumulando como nunca visto. Essas descobertas estão transformando a previsão do clima espacial e protegendo infraestruturas vitais, satélites, redes elétricas, agricultura e aviação. A missão continua até ao menos 2030, mergulhando a cada 88 dias na coroa solar, onde registra novos fenômenos que desafiam modelos antigos. A Parker mostrou que o Sol funciona com mecanismos que jamais imaginamos. Sob um escudo térmico que a mantém viva a poucos centímetros de temperaturas que derreteriam aço, ela continua trazendo dados que reescrevem a física solar. E cada aproximação promete surpresas ainda maiores.